abençoados do Senhor, graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Ide e Ensinai. O nosso texto bíblico ele se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 9. Depois nós vamos pular para o versículo de número 20 e vamos finalizar a manobra no versículo de número 21. Amém? Abra aí então a sua Bíblia, abra o seu entendimento e, sobretudo, abra o seu coração. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9, diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te também, as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 20: Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mãos fortes. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, diante dos nossos olhos. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje 3 objetivos, sabe? Primeiro é entender o significado do ensino e os fatores essenciais que os compõem. Segundo objetivo nosso, amados, é identificar as consequências da instrução dada ao povo de Deus em sua palavra. E terceiro e último objetivo nosso é desejar cumprir e ensinar as orientações divinas contidas nos seus mandamentos. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, queridos, o texto bíblico, que nós acabamos de ler situa-se na sequência do episódio em que Moisés reapresentou os 10 mandamentos às novas gerações. Na verdade, trata-se de uma declaração de intenção com a finalidade de proporcionar ao povo de Israel um futuro de paz e segurança. É o que nós lemos, irmãos, e eu vou ler novamente, porque isso aqui é muito forte. Deuteronômio 6:2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Veja, Deus não está pedindo para guardar, irmãos, os estatutos e os mandamentos. Ele está dando uma ordem. Ele diz: tu, teu filho, o filho do teu filho, todos
todos os dias da sua vida. Veja, não era uma questão de opção, não, era uma obrigação. Todos os dias eles tinham que estar em contato com os estatutos e mandamentos. Aí ele diz assim, ouve, para quê? Para que os teus dias sejam prolongados. Meu irmão amado, isso aqui já é motivo para não nos afastarmos da palavra de Deus. Aleluia. Aí ele diz, ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Caramba, irmão, veja que nesse contexto encontramos a diretriz básica para a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Na ocasião, irmãos, Israel vivenciava uma situação histórica especial. Como? Olha, Deus, ele passou a comunicar-se não apenas diretamente, ou seja, por meio de teofanias e manifestações divinas visíveis, mas também mediante os estatutos e as leis de Deus, que era, irmãos, vamos combinar, fundamental para a sobrevivência da nação. E aqui eu deixo mais uma dica poderosa, irmãos, para você e para mim, sabe? Assim como os mandamentos e os estatutos e as leis eram fundamentais para a sobrevivência da nação de Israel, esta palavra, meu irmão, aleluia, ela é fundamental para a nossa sobrevivência também. Assim, irmãos, veja, garantia-se a Israel as condições para realizar os propósitos de Deus. Sem os mandamentos e sem as leis, Israel não conseguiria cumprir os propósitos de Deus. E nem nós sem essa palavra, irmãos. Então veja, ao analisar a importância desse fato, devemos se fazer uma pergunta. Que valor, meu irmão, que valor temos dado às Escrituras Sagradas em nossa vida pessoal e familiar? Estamos, de fato, preocupados em comunicar as verdades da palavra de Deus aos nossos familiares e amigos? No Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, a Torá, geralmente traduzida como a lei, recebe um novo significado. Nesse contexto, irmãos, veja, a lei é mais do que aquilo que Deus proíbe ou permite. É a sua vontade graciosa, suas instruções para a conduta e a vida pessoal a respeito, irmãos, de como os aliançados com Deus deveriam viver na terra prometida. Meu Deus do céu, que coisa sensacional, amados. O primeiro ponto da nossa lição fala da finalidade do ensino bíblico. Amados, podemos explicar o que é ensino a partir de várias atividades envolvidas nesse processo. Porém, antes de tudo, é preciso não reduzi-lo a mera transmissão de informação. Ensino bíblico não é mera transmissão de informação. Seu significado é muito mais amplo, abrangente, porque visa, irmãos, o desenvolvimento das potencialidades do educador por meio da orientação, motivação e ajuda para aprender.
Que diz o livro de Provérbios, amados? A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Provérbios 13:14. Então, não podemos confundir ensino bíblico, irmãos, com educação religiosa. Enquanto esta se preocupa com o estabelecimento de hábitos cerimoniais e com a adoração de princípios de determinada expressão religiosa, aquela visa o desenvolvimento do ser humano como um todo por meio do conhecimento das doutrinas bíblicas. A proposta, meu irmão, base do ensino bíblico é a sabedoria prática, a qual define que nossas atitudes cotidianas devem ser orientadas pela palavra de Deus. Meu irmão, não esqueça disso também, no nome de Jesus, que a minha atitude cotidiana e a sua atitude cotidiana deve ser orientada pela palavra de Deus. Então, a partir da experiência, de Israel com a lei, depreendemos, amados, que o ensino bíblico envolve, dentre muitas possibilidades, as seguintes atitudes. Primeiro, a comunicação dos atos de Deus. Então veja que na eminência ali de entrar em Canaã, Moisés narrou aos israelitas as vitórias adquiridas pelo agir divino em favor de Israel. Que coisa linda, irmãos! O ensino bíblico, ele tornou-se inicialmente essa transmissão oral dos atos graciosos de Deus, tendo como base a libertação de Israel. Outra possibilidade do ensino bíblico é a manifestação de misericórdia e graça, meu amado. O amor e as preocupações de Deus por Israel é um tema, queridos, fundamental na história contada de geração em geração na comunidade israelita. Essa lembrança do passado, veja só, estabelece o cenário para a afirmação central da fé israelita, que só Jeová é Deus. Então, na adoração diária, judaica, os textos ali de Deuteronômio 6, 4 e 9, Deuteronômio 11, 13 e 21, e Números, irmãos, 15, 37 e 41, são citados nas orações matutinas e vespertinas. Um costume hebreu chamado de quê? De declaração do Shema. Olha o que diz Deuteronômio 6, 4 e 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, delas falarás assentado à casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Agora olha 11, irmãos. Deuteronômio 11, 13 ao 21. 11, 13 e 21. E serás que, se diligentemente obedecer-se os mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, aleluia, darei chuva da vossa terra, a seu tempo, a temporã, a seródia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e darei erva no teu campo, aos teus gados, e comerás, e fartar-se-ás. Guardai-vos que
o vosso coração não se engane e vos desvie, sirva a outros deuses e vos incline perante eles. Olha que coisa, irmãos. E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Olha que coisa linda. Ele continua: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejas por testeira entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando deles assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando. Escreva nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos teus filhos na terra que o Senhor jurou a dar aos seus pais, como os dias dos céus sobre a terra. Meu irmão do céu, que coisa linda! Essa era, amados, a adoração diária dos judeus. Caramba! Eles citavam isso nas suas orações matutinas, vespertinas. Na verdade, eles fizeram disso um hábito, meu irmão, e chamavam este hábito de declaração do Shema. Irmãos, devemos, a exemplo dos israelitas, sabe, ensinar a compaixão divina pelos homens, porque é assim que as Escrituras o apresentam: um Deus rico em misericórdia, Efésios 2,4. E essa misericórdia, irmãos, é tanto para Israel como para todos os povos, como diz Paulo quando escreve aos Romanos 11, 30 e 31. Então veja, essa difusão das obras de Deus em favor do seu povo promoverá em nós, dentre outros fatores, primeiro, o reconhecimento, querido, de que não há espaço para outros deuses em nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor exige de nós lealdade absoluta. Olha aí Salmo 16, meu irmão, versículo de número 2, diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Glória a Deus. Agora, Mateus 6, 24, irmãos, olha o que diz. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podes servir a Deus e Mamon. Outra coisa, irmãos, é que proporciona em nós, o ensino das Escrituras, uma expressão de amor sincero, especial, vigoroso para o Senhor Todo-Poderoso. Outra coisa que proporciona o ensino bíblico é um sentimento ardente, irmãos, de gratidão, sabe? Quando você comunica as bondades de Deus para as pessoas, meu Senhor da glória, isso entra em nós, irmãos, como uma bomba, trazendo esse sentimento, sabe, ardente de gratidão, que motiva o nosso desejo de louvar constantemente ao Senhor e servi-lo de maneira fiel. Outro ponto dentro desse tópico fala, irmãos, da fiel e inabalável dedicação do Senhor. Irmãos, a despeito de todas as tentativas do povo, sabe, de se afastar dos mandamentos do Senhor, o Senhor respondeu-lhes com uma firme intenção de manter a aliança que ele estabeleceu com Abraão e a sua descendência. Só você lê, irmãos,
Ezequiel, capítulo de número 8, do 1 ao 8, a fidelidade e a lealdade são marcas, irmãos, características do agir de Deus, porque ele não pode contradizer a sua natureza justa, santa e perfeita, como está em Deuteronômio 32, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele é rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Aleluia! Então veja, amados, que as experiências de Jacó e Moisés com a fidelidade de Deus, elas são notórias. Primeiro, Jacó, ele contou com a fidelidade de Deus em sua vida, ainda que não por méritos pessoais, para resolver suas questões familiares com o seu irmão Esaú. Irmão, Gênesis 32, do 9 ao 11, esse texto ele é muito bacana. Diz assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o dissestes, olha isso, 12, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, pela multidão, como que se não pode contar. Então veja que Jacó, ele conta, irmãos, única e exclusivamente com a fidelidade de Deus para resolver os seus problemas familiares. Meu Deus, outra coisa, Moisés também contou com a fidelidade de Deus. Ele reconheceu a absoluta fidelidade de Deus, amados, na concessão de uma nova oportunidade para que o povo pudesse guardar os mandamentos. Não só guardar, mas para que eles pudessem seguir de maneira íntegra. Aleluia! Outro ponto dentro desse tópico fala da instrução espiritual e ética. Meu irmão, o ensino bíblico constitui-se também na instrução das ordenanças e mandamentos que formam o conteúdo espiritual e ético da aliança. Por essa razão, deve sempre promover transformação de vida, visando o quê? A santidade exigida para se viver na presença desse Deus poderoso. A Israel foi concedida a obediência às instruções do Senhor, e a nação, irmãos, ela fez um voto, ela prometeu executá-las fielmente. Deuteronômio 26, 16 diz assim, olha: neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e faze-o com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declarastes ao Senhor que te será por Deus, e que andará nos seus caminhos, e guardará os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Olha o pacto que Israel firma com o Senhor. Então, de acordo com estas orientações, os israelitas, irmãos,
também seriam punidos se desobedecessem o Altíssimo. Ou seja, se eles continuassem debaixo das orientações divinas, seriam abençoados. Se eles saíssem, irmãos, 1 milímetro daquilo que Deus tinha ordenado, eles seriam punidos. Meu Deus, obedece, é abençoado. Desobedece, é punido. Irmãos, deixa eu te dizer algo. A obediência à palavra de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, nos conduz de vitória em vitória. Não que não tenhamos lutas e dificuldades no caminho, teremos, mas pode ter certeza, irmãos, que as vitórias são mais do que as derrotas. É questão de quê? De obediência. Era isso que Deus queria com o povo de Israel. A lei de Deus inclui os comandos, né? Os juízos, os estatutos. As famílias, elas se estabeleceram em Canaã a fim de quê? Primeiro, moldar a influência, pensamentos, desejos, ações do povo de Deus naquele novo ambiente a qual passariam a habitar. Deuteronômio 6:1 nós lemos aqui. Outra coisa, possibilita o sucesso na ocupação de Canaã e a multiplicação da população israelita em cumprimento, irmãos, às promessas de Deus. Outra coisa, promover a lealdade dos israelitas a Deus ao contar-lhes a história da redenção e ao desafiá-los a permanecerem fiéis ao Senhor. Então veja, o vocábulo estatuto geralmente faz referência a comandos, né? A decretos civis, a disposições legais, a leis rituais ordenadas por alguém que possua autoridade para tal, seja esse alguém um homem ou seja o próprio Deus. Aí está a finalidade do ensino bíblico. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala os fatores, irmãos, essenciais ao ensino bíblico. Ei, escuta o que eu vou dizer. Isso é forte, hein? Para ser eficaz, o ensino bíblico, meu irmão, depende de pelo menos 2 fatores que temos que considerar. Primeiro, uma experiência real e constante com Deus. Sem uma experiência real e constante com Deus, o ensino bíblico ele é ineficaz. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, é o principal agente educador. É a lei de Deus, amados. Não é a lei de Moisés. É isso que Deus queria que o povo ele entendesse. A base da educação no Antigo Testamento era a lei de Deus. No Novo Testamento, irmãos, esse papel ele é exercido pelo Espírito Santo do Senhor. Só você lê aí João 14:26, né? Lucas 12:12. 1 Coríntios 12:13, o qual nos proporciona uma experiência permanente com Jesus e o Evangelho da salvação. É o que diz 1 de João 2:27. Irmãos, Moisés orientou as famílias israelitas a ensinarem as verdades do Senhor por meio de formas específicas e diversas em várias ocasiões do dia. Foi o que nós lemos em Deuteronômio, né? 6, 7 e 9. Olha que coisa linda, irmãos. Eu acho esse texto maravilhoso. Ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Olha aí,
você que é pai, mãe. Então a palavra tem que primeiro estar no nosso coração, e depois, as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Irmãos, no nome de Jesus, que orientação poderosa o Senhor está nos dando, assim como deu a Israel. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, para onde eles fossem, eles estariam em contato com a palavra do Senhor, com o ensino divino. Deus sabia que esse seria o diferencial na vida daquela nação, na vida das gerações. Nós temos que fazer o mesmo, irmãos. Nós precisamos, sabe, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, colocá-la, irmãos, nos lugares que facilitem a sua compreensão, a compreensão dos nossos filhos. Para onde eles olharem na nossa casa, eles têm que se deparar com um versículo da palavra, com a palavra de Deus. Cara, aonde você estiver com eles, você precisa ensiná-los as verdades santas da palavra. E o que os israelitas fizeram, irmãos? Obedeceram fielmente às instruções, atando a cabeça, atando aos braços o filactério na hora de orar, fixando o mezuzá nos batentes da porta. Irmãos, mezuzá é uma pequena caixa contendo um rolo minúsculo em que está escrito, o texto de Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Filactério são pequenas caixas de couro quadrangular contendo pergaminhos com passagens das escrituras. Os israelitas, irmãos, obedeceram fielmente às instruções do Senhor. Dessa forma, por causa dessa lealdade à palavra, eles cresceram como uma instituição, irmãos, forte e saudável. A família hebraica era uma instituição estável, sadia, sabe? Em razão do lugar central concedido à palavra de Deus. Enquanto a palavra estivesse dentro deles, enquanto eles estivessem vivendo a palavra, meu irmão, eles seriam uma nação sadia. Olha que coisa tremenda. Do seu comprometimento em obedecer a Deus, dependia, irmãos, o futuro de Israel como povo exclusivo do Senhor. A partir da família, desenvolve-se no decorrer da história de Israel outros ambientes de caráter institucional, privilegiando o quê? O ensino bíblico, como, por exemplo, irmãos, a escola de profetas. Lembra disso? Provavelmente instituída por Samuel com o propósito de preparar os jovens para a liderança espiritual do povo. Segundo, a classe sacerdotal dos escribas, os quais eram essencialmente preocupados com a cópia, a edição e o ensino da lei. Isso você encontra em Esdras capítulo 7, Neemias capítulo de número 8. Outra coisa, era a sinagoga, centro da vida religiosa, social, política e educacional dos judeus. Isso surgiu, irmãos, ou seja, a sinagoga ela surgiu durante o cativeiro babilônico. Então veja, essas são, outros ambientes de caráter institucional que privilegiaram o ensino bíblico. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, amados, que fala das consequências, meu irmão, do ensino bíblico para o povo de Deus. Escute o que eu vou dizer aqui no nome de Jesus. Os israelitas deviam obedecer às instruções divinas, porque estas apontavam
para o doador da boa dádiva que estavam por receber. Pegou, irmãos, em consequência desse ensino bíblico, o povo de Deus colheria bênçãos sem medidas em Canaã e deixariam um legado espiritual às futuras gerações. Eu vou repetir, irmãos, em consequência do ensino bíblico, o povo de Israel, escute isso, o povo de Deus colheria bênçãos sem medidas em Canaã e deixariam um legado espiritual às gerações futuras. Meu Deus! Aquela geração, irmãos, ela seria conhecida como uma geração que temia ao Senhor. Que coisa linda, irmãos! Deus, Ele empenha-se no intuito de se fazer conhecido, irmãos, pelos homens, e por meio, dos profetas, estimula o povo a buscar e conhecer, ou conhecê-lo, como diz Oséias 6, versículo 3. Dessa forma, irmãos, o povo de Deus é instruído no temor do Senhor, o que inclui, vamos lá, dentre outras atitudes, primeira, a oposição às práticas pecaminosas das nações vizinhas. Os povos, do período de Moisés, eles praticavam o quê? O politeísmo no sentido mais amplo do termo. A adoração aos deuses estranhos se constituía uma abominação ao Deus verdadeiro, e conforme o relato bíblico, provocava-lhe a ira. Além disso, irmãos, esses povos sustentavam um modo de vida que desagradava a Deus, porque permaneciam em franca oposição aos seus princípios e à sua santidade. Sabe? Então, a consequência do ensino nas Escrituras também faz, irmãos, com que eu conheça a perfeição do Senhor. Isaías 25:1. A ordem dada, do Senhor a Abraão, quando ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito, tinha como referência o fato, amado, de que o Criador, ele era o modelo exato da perfeição. Não que Abraão fosse alcançar essa meta totalmente, contudo, ele tinha diante de si a obrigação de viver diariamente em busca humana da perfeição e, sobretudo, a perfeição do Senhor, como diz Mateus 5,48, irmão. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é perfeito, ela está afirmando que nele não é possível haver equívocos, falhas ou pecados. Outra coisa é a assimilação, amados, da natureza de Deus, especialmente, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua justiça. O Deus apresentado na lei mosaica, ele estabelece com o seu povo um pacto para abençoá-lo e fazê-lo prósperos e bem-sucedido em todas as etapas da sua vida. Caramba, irmãos, isso é poderoso demais. Era de suma importância que o povo não apenas compreendesse esse fato intelectualmente, mas que eles tivessem um relacionamento pessoal com o Senhor que os visitava diariamente, manifestando sobre eles o seu cuidado e a sua proteção. Meu Deus do céu, irmãos. Aí nós temos, outra questão, que é a obediência
aos mandamentos do Senhor. Você vê que no Pentateuco nós encontramos inúmeras advertências ao povo, né, que conhecessem, praticassem a palavra de Deus como condição indispensável ao bem-estar e à felicidade do povo. Hoje em dia, irmãos, esse princípio, ele continua exatamente atual e vigente. O temor do Senhor, escute isso, começa com um maravilhoso entendimento de quem é Deus. E aonde é que eu tenho essa compreensão de quem é Deus? Nas Escrituras. Percebe? Então, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais eu conheço a Deus. E quanto mais conheço a Deus, irmãos, mais temor se enche o meu coração. Por essa razão, irmãos, a sabedoria denota o que? Discernimento, geralmente do tipo espiritual. O ensino sobre Deus torna-nos sábios para viver um relacionamento santo e de comunhão com o Senhor. Aí nós temos também, dentro desse tópico, né, um ponto, irmãos, maravilhoso. Fala de uma geração que se identifica com o Senhor. Todo esforço, escute isso, todo esforço de educação cristã que não leve em conta exemplos de amor e cuidado, mostra-se, irmãos, por Deus sendo falho. Nunca se esqueça disso. Por isso estimula o seu povo a amar. Por isso estimula a palavra ao seu povo a cuidar um dos outros, sabe? Seguindo o exemplo de quem? O exemplo de Jesus. Então, atitudes e palavras precisam andar juntas, como obediência e amor. Agindo assim, irmãos, o servo de Deus, ele demonstra-se capaz de, primeiro, crescer em sabedoria, que é um sinal de quê? De maturidade espiritual, uma ferramenta, irmãos, eficaz na tomada de decisão. Segundo, desenvolver uma vida pura e santa que resulta num avivamento espiritual. Terceiro, revela-se uma pessoa prudente, sabe, moderada nas ações cotidianas. Então veja, um exemplo, né, excelente de como o ensino bíblico em família produz uma geração identificada com o Senhor e cheia do Espírito Santo é Timóteo, meu amado. O que a Bíblia diz sobre Timóteo? Que a sua mãe Eunice, ela é descrita como uma judia que era crente, Atos capítulo 16. Ela foi o quê? Responsável pela educação do jovem Timóteo, que se tornou o verdadeiro discípulo de Cristo. Paulo chega a denominar Timóteo como um companheiro que leal a Deus e a ele em suas missões pelo mundo gentílico. E isso tudo aconteceu com Timóteo, meu amado, graças ao exemplo e ao ensino da sua mãe e da sua avó Lóide. Como diz 2 Timóteo 1, versículo de número 5. Você entende? Como é importante, amados, o ensino bíblico? Cara, é de extrema importância. Se você quer que os seus filhos sejam homens maduros, mulheres maduras, sabe? Pessoas firmes, constantes, pessoas do bem, sabe? Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, você precisa, meu irmão, minha irmã, ensiná-los as verdades das Escrituras. Eu quero concluir a lição dizendo o seguinte, amados:
A educação de hoje, né, tem muito a aprender com a experiência espiritual dos israelitas, né, com o Senhor dos israelitas e com a palavra de Deus. Somos ensinados que a obediência traz bênçãos sem medidas, em razão de firmar um compromisso duradouro com Deus, né, pelo deleite na tarefa de conhecê-lo cada dia mais. Nossas famílias, irmãos, serão santificadas e alcançarão, escute isso, creia nisso, grandes vitórias em seu seio, como, por exemplo, crescimento espiritual. Segundo, intimidade com o Senhor, estabilidade no relacionamento conjugal. Terceiro, na educação dos filhos. Meu irmão, se você ainda não fez, faça agora. Se você ainda não começou a ensinar isso, esta palavra aos teus filhos, comece hoje. Mas comece no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.